Pessoal, olha só. Eu acho que o que me apavorou no segundo ano foi justamente o desenho e o excesso de letras. Isso me deixou confuso. E parecia que tinha uma regra secreta nas letras e não tem nada disso. E se tu não gostou dessas letras, use outras letras. Não é um problema a letra em si. E eu também, até pouco tempo atrás, eu não sei, eu me sentia impelido a botar as letras no quadro e escrever o nome. Eu não sei porquê, bicho. Porque tem na tua apostila, né, cara? Na tua apostila isso. O importante é agora, nesse momento, tu vir comigo e tentar na tua mente ir acompanhando e entendendo por que cada ângulo tem um nome, né? E que não é um nome especial, é um nome óbvio. O I1, por exemplo, é um ângulo de incidência, porque a luz está chegando. E aqui está a primeira face do prisma. Lembra que prisma, gente, não é um triângulo, tá, cara? Esse prisma de vidro, por exemplo, ele está saindo do quadro, né? Ele é um sólido geométrico, tudo bem? E aqui nós estamos olhando ele de lado, por isso que eu só desenhei, né, a lateral dele, é o suficiente para entender o comportamento. Outra, eu estou entendendo que a luz, se o prisma está saindo do quadro, eu estou entendendo que a luz está atingindo ele perpendicularmente, não está vindo assim ou assim, né? O que ia modificar completamente o caminho dele dentro do prisma, certo? Então ele está chegando perpendicularmente a essa face, ele não está nem saindo do quadro esse raio, nem penetrando no quadro, ele está paralelo ao quadro. Bom, quando essa luz vem do ar e atinge o prisma de vidro, cristal, ou seja lá o que for, como a velocidade vai diminuir, vai aproximar da normal, tudo bem? Aqui é normal, a primeira face, e aproximou da normal. R1, o nome justo, ângulo de refração na primeira face. E já que o raio vinha numa direção, ó, essa pontilhada é ou não é a continuação do raio incidente? E já que ele desviou, se eu meço esse ângulo entre a nova posição do raio e a posição original, eu tenho o desvio que o raio sofreu na primeira face. Aí o cara da apostila chamou de delta1. Esse delta é o delta minúsculo. Esse é o maiúsculo, certo? Beleza? Então ele chamou de delta1, usando o delta minúsculo, a representação do desvio sofrido pelo raio na primeira face. Bom, olha só. Esse ângulo aqui, ó, em branco é OPV com quem? É com o de incidência, com I1. É isso aí. Portanto, eu posso escrever que esse ângulo branco, que é o I1, é a soma do R1 com o delta1. Muito obrigado. Então, primeira equação bem bobinha. I1 é igual a delta1. Eu não tinha colocado o chapeuzinho ali, mas a gente usa chapeuzinho para representar ângulo, né? Mais R1. Algum absurdo nisso? Nada. Mais, passa para o outro lado. Se eu quiser calcular o desvio que o raio sofreu na primeira face, eu pego o ângulo de incidência menos ângulo de refração. Tudo na primeira face. Aí uma coisa que me chateou inicialmente quando o professor me apresentou isso aí. Ele vai lá e chama esse de R. E diz que esse é o ângulo de incidência na segunda face. Inicialmente eu fiquei chateado. Pô, se é um ângulo de incidência, como o desenho deixa claro, o raio está chegando na segunda face agora, por que ele chama de R? Cheguei a maldizer a mãe do cara. Pô, né? Eu pensei comigo, babaca, mas eu não sabia que não era culpa dele, que era uma coisa anterior. Estudiosos anteriormente já resolveram trocar o nome. E não é possível que os estudiosos não saibam mais que um adolescente de 17 anos, que é no meu caso. E eu xingando o cara. Faltou humildade. Agora olha só. Ângulo de incidência. Incidência porque chega e tu chama de R para o bem. E esse aqui é um ângulo de refração, como está claro. E eu chamo de I, mas é para o bem. O 2 mostra que é na segunda face. Algum absurdo? Não. O ângulo branco ali, o ângulo branco, OPV com quem mesmo? Com o I2. Portanto, o que eu posso escrever? I2 é igual. Muito obrigado. Delta 2 mais R2 mais passa para o outro lado menos. Eu posso então escrever que o delta 2... I2 menos R2. Muito obrigado. Quando o cara trocou as letras de posição na segunda face, o objetivo do autor do estudo
era deixar as leis todas iguais, tá vendo? Ó? Se não tivesse sido feita a troca, o desvio na primeira face seria I menos R, e na segunda face R menos I. Fazendo essa troca, ele deixou a coisa mais bonita, mais poética. E há tempos atrás, a matemática não era assim tão objetiva, com igual, mais, menos, era tudo escrito em forma de frases e saía em forma de poemas as demonstrações, certo? Então era diferente mesmo a ideia de trabalhar. Bom, e tu vai ver que outras consequências essa troca de letra, não é só essa consequência primeira não. Pessoal, se um raio vem feliz e contente e de repente sofre um desvio de 10 graus, e depois um desvio de 20 graus, qual foi o desvio total que o raio sofreu? Lógico, mas é muito lógico. Tu concorda que essa ponte, tu já me concordou, aliás, comigo, que essa pontilhada é o prolongamento do primeiro raio, o raio incidente, original. E essa pontilhada aqui está claro que é o prolongamento do raio emergente do prisma. Tu concorda que se eu medir o ângulo entre esses dois raios, eu estou medindo o desvio total? É, né? Eu estou medindo o ângulo entre o raio que chegou e o raio que está indo embora. Eu estou medindo o desvio total. E esse desvio total pode ser representado pelo desvio na primeira face, mais o desvio na segunda face, certo? E assim, ó, eu estou fazendo intuitivamente contigo. Eu te fiz intuir que o delta é o delta maiúsculo, né? É o delta na primeira face mais o delta na segunda face. Mas um aluno mais criterioso poderia pensar: ô professor, mas por quê? Tudo bem, filosoficamente eu entendo, mas matematicamente tu não pode me provar? Posso, claro que eu posso. Olha só que ângulo é esse aqui, gente. Esse ângulo aí eu poderia representar como? Já que esse é delta, como é que eu posso chamar o ângulo branco? Delta menos 180. Muito obrigado, 180 menos delta. Tudo bem pra vocês? E aí galera, tô pegando pesado, será? Ai, 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 me assusta essa carinha de vocês. Aqui é 30 graus, quanto é isso? 150. Que conta tu fez? 180, que é meia volta, menos 30. Tudo bem? Quanto é esse ângulo? Tá vendo como era simples pra caramba? Uma pergunta extremamente boba que eu te fiz. Como é que eu posso representar o ângulo branco ali? Muitíssimo obrigado. Se esse ângulo branco é 180 menos delta, aqui eu não tenho um triângulo? Tenho, né? E aí o que eu posso escrever desse triângulo? Delta 1, que é o ângulo, o desvio na primeira face, delta 1, mais delta 2, mais 180 menos delta, vai ter que dar igual a... Então tá, mais 180 menos delta, tem que dar igual a 180 porque é um triângulo, beleza? 180 de um lado e 180 do outro elimina, menos delta passa pra cá. A matemática confirmou a intuição? Nem sempre é assim, às vezes a intuição é perigosa, mas nesse caso confirmou. Se o raio sofre dois desvios dentro do prisma, para achar o desvio total, eu somo os dois desvios. Aplicando aquela ideia de que todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180, nós confirmamos isso. Beleza, fiz a prova dessa relação. Mas espera aí. Delta 1 eu posso representar por I menos R. E delta 2 eu posso representar por I menos R também. Né? I1, R1 e 2, R2. Então a gente pode deixar um pouquinho melhor ainda essa fórmula. Eu posso dizer que fica I1 menos R1 mais I2 menos R2. Só falta uma mexidinha para nós termos as fórmulas todas dos prismas. Tu viu que até agora eu não fiz nada demais, não teve nada de sobrenatural, usamos uma matemática bem simples para criar as equações. Esse ângulo aqui é o ângulo mais importante do prisma, chamado de ângulo de abertura ou ângulo de refringência. E ainda não relacionamos ele com o resto das equações. Vamos lá. Dá uma olhadinha, gente. Forma um triângulo bem nítido aqui, né? Com o raio e as laterais do prisma aqui na parte superior. Tudo bem para vocês? Se eu descobrir que ângulos são esses aqui, ó, que ângulos que são esses aqui, eu posso montar uma equaçãozinha e ver como é que o A está relacionado com o resto. Bom, olha só. Esse aqui é 90 graus, concorda comigo?
Eu preciso descobrir então que ângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui eu preciso descobrir que ângulo é. Se aqui é 90 graus, aqui do outro lado também é quanto? 90 graus. E esses 90 graus ficou esse ângulo que eu acabei de marcar, mais o R1, né? Concordas comigo? Tu concorda que esse novo ângulo branco é o complemento de R1? Como é que se escreve o complemento de um ângulo? 90 menos o ângulo. Como o suplemento é 180 menos o ângulo, o complemento é 90 menos o ângulo. Então, esse cara parte do mesmo princípio. Se aqui é 90 graus por ser a reta normal, o outro lado é 90 graus. E o ângulo que eu acabei de marcar em branco, mais o ângulo R2, 90 graus. Concordas comigo? Então esse é o complemento de R2, 90 menos R2. Esse aqui ficou 90 menos R1 e esse outro ângulo ficou 90 menos R2. Somando os ângulos internos do triângulo superior, nós teríamos A mais 90 menos R1 mais 90 menos R2 é igual a 180, por se tratar de um triângulo. 90 mais 90 vai eliminar com 180 do outro lado. E menos R1 e menos R2 eu jogo para o lado de lá. Talvez essa seja a equação mais importante dos prismas. Que o ângulo de abertura ou refringência é sempre a soma dos ângulos R1 e R2, ou seja, os ângulos que o raio faz com as normais na parte interna do prisma, os ângulos de dentro. Então tu vê, essa fórmula ficou mais bela, né, também em função da troca das letrinhas lá no começo da brincadeira. Ah, não, peraí. Ah, vou deixar essa equação mais bonita ainda para finalizar. Olha só, vou escrever a equação do desvio total de forma mais bela. Primeiro eu vou aproximar o menos R1 e o menos R2, vai ficar delta igual I1 mais I2 menos R1 menos R2. E já que tem menos e menos, eu posso colocar o menos em evidência, muito obrigado. Menos R1 mais R2, já que o menos foi colocado em evidência. E acabamos de descobrir que R1 mais R2 é o próprio ângulo de abertura, ou refringência. Logo, a equação do desvio total que o raio sofre no prisma fica desse jeito. Ops. Se tu quer calcular o desvio total, além, né, de poder somar os dois desvios na primeira e na segunda face, se tu tiver eles, uma outra possibilidade é pegar o ângulo de chegada, o ângulo de saída, somar e subtrair o ângulo de abertura. Pega o ângulo de chegada mais o ângulo de saída e subtrai o ângulo de abertura. Puf, já tem o desvio total que o raio sofreu. Basicamente, galera, o que é importante de prisma? Primeiro, se cai uma questão de prisma, geralmente cai uma questão de já cai uma perguntinha de refração. N de chegada, centro de chegada igual a N de saída, centro de saída. E tu pode aplicar isso na entrada e na saída do raio. Já ajuda a formar uma equação. Além disso, se ele perguntar desvio na primeira fase, tem que saber como calcular. Não precisa da fórmula, cara. Pode olhar para o raio, ver os ângulos e raciocinar. E ver quanto que o raio desviou. Certo? A fórmula aqui é te mostrando, cara. Na prática é só tu pegar o I menos o R. Seja numa face ou seja noutra. Se ele te dá os desvios individualmente ou maneira de calcular e pede o desvio total, tu pode somar os desvios. É uma coisa lógica. Essa fórmula geralmente eles acabam fornecendo quando cai prisma. A fórmula do ângulo de abertura. E já vi também fornecer até essa. Essas fórmulas eu já vi fornecer. Embora tu possa obter por outro caminho, como acabou de ser citado. Tá? Então o mais importante é agora tu olhar para isso e não ficar apavorado. Ai meu Deus! Porque cada coisinha teve uma explicação, cada um deles tem um nome, certo? E nós usamos uma matemática bem simples para desenvolver essas equações. Eu lembro que quando eu vi isso, no terceirão, já que eu tinha um pouco de trauma do segundo ano, eu fui para casa e tentei sozinho fazer as equações. Não rolou. 2 dias depois fui de novo. Só na terceira tentativa, como acontece comigo geralmente, eu consegui deduzir as equações e aí me deixou mais seguro. Eu vi que não era tão terrível buscar elas se fosse necessário. Fica à vontade, querido. Vou dar um zoom agora para a galera de casa que merece. Olha lá que belo prisma. Não.